Agora o Cristo nasceu, a humanidade será salva. Qual é o tema principal para se interpretar o Novo Testamento? Adivinha? Isso mesmo, é o Cristo. O Cristo é a base interpretativa para toda a Bíblia. A palavra Jesus aparece 940 vezes no Novo Testamento. E a palavra Cristo aparece 535 vezes no Novo Testamento. Então eu acho que a gente consegue perceber, deduzir que realmente o Cristo é o tema principal do Novo Testamento também. Que todo o Novo Testamento tem a marca redentiva, a começar pelos evangelhos, que evidenciam a chegada do Deus Filho, que se esvaziou e veio ao mundo para reconciliar a humanidade com o Criador. Então o Novo Testamento já começa como? Ele traz o nascimento, finalmente o nascimento do Cristo. O alvo, a escatologia do povo de Israel, o alvo do povo de Israel se cumpre. Cristo nasceu. Então vamos começar com os evangelhos. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são os primeiros 4 livros do Novo Testamento. Por que 4 pessoas escreveram sobre as mesmas coisas? Por que 4 pessoas escreveram sobre Jesus? A Bíblia ficou com 4 versões da história de Jesus. Bom, a gente precisa lembrar que aquelas pessoas que escreveram o livro, o Mateus, o Marcos, o Lucas, quando eles escreveram, eles não estavam escrevendo o Novo Testamento, eles estavam escrevendo um texto, uma carta para alguém, para contar para alguém a história de Jesus, que nasceu. O Salvador que encarnou-se, tudo bem? Eles estavam escrevendo aquilo para alguém. Isso foi reunido depois no Novo Testamento, mas então cada um deles escreveu para alguém. Mateus escreveu para os judeus. Marcos escreveu o Evangelho para os romanos, então ele demonstrou o servo, Jesus o servo. Lucas escreveu para os gregos, então ele mostrou Jesus, o homem perfeito. Mateus escreveu para os judeus para demonstrar Jesus como o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E João? João escreveu para a igreja. João já escreveu mais tarde, e foi já para uma igreja que já existia, já estava grande, já estava amadurecendo ali. Então Jesus escreve para mostrar à igreja que Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus Cristo é Deus. Tudo bem? Então, aqui já está, o Cristo já está aqui, Cristo é os evangelhos. Então, toda vez que você for interpretar um texto do Evangelho, vai ter Cristo ali. Bem? Então, vamos passar aqui já. Bom, aqui tem os temas principais, os principais assuntos que permeiam os Evangelhos. E eu vou só ler, porque é o esboço dos Evangelhos, que eles dizem. Então, eles retratam o nascimento virginal do Cristo, o ministério de João Batista, que veio antes para preparar o caminho para Jesus, o batismo de Jesus, a sua tentação, seu ministério na Galileia, Judéia, Jerusalém, o chamamento dos discípulos, os milagres de Jesus, os sinais que Jesus fez que deveriam ali ter sinalizado, deveriam ter mostrado para Israel que ele era o Messias que havia sido prometido. O alvo de Israel estava ali, mas o próprio livro de João diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O povo de Israel não reconheceu em Jesus o Cristo, o Messias, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem em seu nome. O texto de João diz, capítulo 1. Então, a salvação está aberta, foi aberta aos gentios. O estabelecimento do reino e dos princípios do reino de Deus, as parábolas de Jesus, as denúncias de Jesus, as profecias que Jesus fez, o cumprimento das profecias que os profetas lá atrás fizeram. Então, bem-aventurado
foram os discípulos que viram o cumprimento daquelas promessas que os profetas morreram enquanto profetizavam. Eles morreram e não viram o cumprimento da chegada do Messias. Então, quão bem-aventurados foram os discípulos e o povo de Israel. Apesar de não ter reconhecido, ele foi muito privilegiado naquele momento, né, da história. Vamos ver. Também os evangelhos tratam da morte e ressurreição, convocação da igreja para a missão, né, e a ascensão do Cristo. Veja que aqui nos evangelhos Jesus já anuncia a formação da igreja. Então, Israel cumpriu a primeira parte da história trazendo Cristo para dentro da história. Agora Jesus, no Novo Testamento, já anuncia que vai formar a sua igreja. É o povo que crer no Cristo, que é a igreja, vai ser o responsável por levar o Cristo. Israel, responsável por trazer o Cristo. A igreja, responsável por levar o Cristo. Agora que Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, a igreja é responsável por levar as boas novas. Agora a salvação está aberta a todos os homens. É de graça. Então a igreja é responsável. Então, antes de ascender ao céu, Jesus convoca a igreja para a obra missionária. Bom, no Novo Testamento nós também temos um livro histórico que é o livro de Atos. E o título é Atos dos Apóstolos, né? Mas bem poderia se chamar o livro de Atos poderia se chamar Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque o tempo todo no livro de Atos percebe-se que é o poder do Espírito Santo que Jesus prometeu. Jesus envia o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, começa a atuar e agir na igreja, levando a igreja para o cumprimento de sua missão, para o cumprimento da obra missionária. Bem? Então, assim, você está aqui na Terra ainda, você ainda não foi levado para viver e aguardar a ressurreição, então você está aqui porque você tem uma missão. E a sua missão é cooperar com Deus, juntamente com a igreja, cooperar com Deus na salvação da humanidade, na obra missionária, levar o Cristo. Tudo bem? Esse é o seu objetivo de vida. Você não tem outro projeto de vida. Ah, mas eu tenho os outros projetos meus. Ah, tudo bem, você pode ter os outros projetos seus particulares, mas esses projetos estão submissos ao projeto que ainda mantém você aqui existindo na Terra, que é a obra missionária. Porque se você estiver aqui lutando por qualquer outra coisa que não seja levar o Cristo para as nações, você está perdendo seu tempo. Porque você está lutando para conquistar o nada. Porque o que vai ficar para a eternidade são as pessoas. Então, se você é igreja e está aqui para cumprir o chamado, a obra missionária, levar o Cristo para as nações, e você não está cumprindo, não quer ser participante disso, então fica uma coisa desconexa, fica algo fora. Bom, então o livro de Atos dos Apóstolos, ele fala disso, do Espírito Santo atuando na igreja, como ele atua na igreja para levar a igreja até os confins da terra. Tudo bem? Vamos passar aqui e vamos para as epístolas. As epístolas, as cartas, né? As cartas de Paulo. E também temos as cartas gerais. Então, são 3 epístolas paulinas e aí depois temos 5 epístolas gerais. 5 ou 6, né? 5 epístolas gerais, tudo bem. Então, vamos lá, vamos ler. Então, são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Filemão, então, é a última carta de Paulo que está na Bíblia. E elas seguem a mesma linguagem, os mesmos temas ali, a gente já vai falar disso. E aí temos as epístolas gerais, tudo bem? A epístola aos Hebreus,
é a epístola de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João. Então são na verdade, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, e aí João. Então são sete epístolas gerais. E aí, o que são as epístolas? As epístolas constituem o cuidado de Deus para com a igreja. Então, é o zelo de Deus para com a igreja, para que a igreja cresça, amadureça e seja eficaz no cumprimento de sua missão. Veja bem, coloque muito, muito bem isso na sua mente, que o Cristo é a base hermenêutica para a interpretação das Escrituras e é a base hermenêutica para a interpretação da nossa existência. É por meio do Cristo que nós interpretamos o porquê de nós existirmos aqui. Então, levar o Cristo para as nações, cooperar com a obra redentora de Deus, é o nosso privilégio. Então, quando uma igreja não está madura, está dando ouvidos a heresias, quando uma igreja começa a se desviar, começa a entrar por aquele caminho de buscar as coisas palpáveis aqui, as coisas que se veem, que se destroem, que os ladrões minam e roubam. Quando uma igreja ou uma comunidade começa a se desviar, o Cristo apresenta-nos essas cartas. Essas cartas nos livram ou tentam aí nos livrar, é o Espírito Santo falando conosco para nos livrar desses enroscos do atual século, tudo bem? Dessas distrações. Então as epístolas elas tratam disso, né, do chamamento a missões, e tratam também de como é a vida da igreja, como o Espírito Santo age na igreja. O Espírito Santo age na igreja, age nos irmãos por meio dos próprios irmãos. Então Deus está usando a sua vida para edificar a minha, está usando a minha vida para edificar a sua. E a igreja vai se edificando mutuamente, e aí entram os dons do Espírito que são para o aperfeiçoamento dos santos. E isso tudo vai formando a igreja sadia. A igreja sadia que é atuante, cooperadora no projeto de Deus, no projeto de redenção. Bem? Então as cartas vão tratar mais ou menos disso. Os principais temas das cartas, né, das epístolas: pecado, seres espirituais, graça e redenção, esvaziamento e supremacia de Cristo, divindade e humanidade de Cristo, autoridade, sacerdócio, senhorio de Cristo, o retorno, a volta de Jesus, a unidade e a comunhão da igreja, o chamado e vocação da igreja, dons do Espírito, serviço, liberdade cristã, igualdade social, justiça social, liberdade, heresia, apostasia. Então são todos ensinos que as cartas trazem com esses objetivos, tudo bem? E aí temos o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse, trata do destino final de tudo, do fim da história. Quando Jesus vai voltar, né? A igreja se encontrará com o Cristo, todos aqueles que creram entrarão na vida eterna, aqueles que não creram entrarão na morte eterna. Bem? Então, o Apocalipse vai tratar das últimas coisas. A igreja sofria uma das piores perseguições pelo imperador Domiciano. Então, João escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos, né? Estava lá preso e o Senhor o tomou em visões e ele começou a escrever. E como eu interpreto o Apocalipse a partir do Cristo? Percebendo que Apocalipse nos lembra da esperança da ressurreição, a esperança da salvação. Nos lembra que nossa fé no Cristo não é em vão. E nos consola de ter de conviver com todo esse tipo de tragédia, de maldade, de pecado e de ataques do adversário contra nós,
E tudo isso nós temos a esperança, o Apocalipse nos lembra que nós estamos caminhando para algum lugar. Vamos tratar aqui a partir das visões que João teve. Então, primeiro João viu Cristo e a igreja, depois tem as cartas, né, endereçadas às 7 igrejas do Apocalipse. Depois João viu o Cristo e o mundo, né, os juízos de Deus. Depois João viu Cristo e a vitória sobre o mal. Depois João viu Cristo e a eternidade. E depois tem um apelo de Cristo à obediência e ao trabalho e ao amor. Tudo bem? Então esses são os principais assuntos do Apocalipse.